Ela defende uma maior participação das mulheres na política. É presidente da CPI que investiga um caso de espionagem que envolve o governo brasileiro e os Estados Unidos e luta contra a privatização do nome Amazônia. Vamos falar agora com a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas. Olá, senadora, muito obrigado pela visita aos estúdios do Portal A Crítica. Senadora, vamos começar falando sobre esse caso aí que repercutiu internacionalmente, que é o caso de espionagem, de uma suposta espionagem envolvendo o Brasil e os Estados Unidos. Como está essa CPI? Qual a importância de haver essa CPI realmente? Na realidade, nós já ultrapassamos a fase de falar em suposta. Há, de fato, não só houve, como há comprovadamente a espionagem dos Estados Unidos contra todos os países do mundo. Não só contra o Brasil, contra todos os países do mundo, tendo o Brasil como um dos alvos prioritários. Tanto que nem o governo americano nega isso. Ele apenas apresenta justificativas para isso que vem ocorrendo há muito tempo. Eu aqui só quero rapidamente lembrar que depois do 11 de setembro, que é algo que todos nós lamentamos, que todos nós condenamos, o ataque que sofreu os Estados Unidos, depois dessa data, os Estados Unidos, que já era muito duro e na espionagem, ou seja, na interferência, na quebra da soberania de outras nações, passou a agir de forma ainda mais agressiva. Tanto que na eleição, exatamente, né? Utilizando o terrorismo como justificativo. Isso foi tão forte que na eleição do presidente Obama, ele teve que se comprometer em mudar a legislação americana para que pudesse haver um mínimo de proteção individual para os cidadãos norte-americanos. E, de fato, ele venceu as eleições, o primeiro mandato, e mudou as leis americanas, criou o ato patriótico, que eles chamam. E no ato patriótico, eles passaram a exigir de um tribunal especial a autorização para quebrar o sigilo. Agora, para quebrar os sigilos dos cidadãos norte-americanos. Os cidadãos estrangeiros, os outros países, eles continuaram usando as mesmas regras, ou seja, quebra sem a maior cerimônia, sem autorização, sem absolutamente nada. Então, aqui o Snowden, que é um ex-servidor e, segundo informações que nós temos, de alto nível de inteligência, elaboração e construção de políticas da NSA, que é a Agência de Segurança Americana, o Snowden foi quem divulgou, e não apenas a notícia, divulgou o documento. E quem fez as matérias, todas elas não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, é o jornalista Glenn Greenwald, que vive no Brasil, no Rio de Janeiro, já estive com ele 2 vezes, não é? E, enfim, então é algo gravíssimo, gravíssimo porque atinge o Estado brasileiro, fere a nossa soberania, fere a nossa legislação, desrespeita, passa por cima da Constituição brasileira, mas atinge também as empresas, e aí há espionagem industrial, econômica, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Tanto que, após a reportagem sobre a espionagem da Petrobras, os americanos soltaram uma nota oficial. E lá eles disseram que eles, de fato, monitoram somente, mas que não tem objetivo nem fim empresarial ou econômico. Que eles assumiram realmente. Assumiram, mas que o único objetivo é prever e evitar possíveis crises financeiras internacionais. Que tal? Não é? Então, eles reconhecem. E também fere o nosso direito, enquanto cidadão, enquanto cidadã, direito que nós temos à privacidade. E aí nós montamos a CPI, eu estou presidindo, o senador Ricardo Ferraz é o relator. E qual é o objetivo da CPI? É óbvio que nós temos a exata noção dos nossos limites. Nós não podemos investigar os americanos, muito menos os embaixadores, não podemos. Mas nós podemos fazer muita coisa em território brasileiro. E o mais importante, aquilo que nós estamos focando, é fazer um diagnóstico da capacidade de defesa do nosso Brasil, capacidade de segurança nossa e a nossa capacidade da contra-espionagem. E a partir daí sugerir programas ao governo federal. Não sei se você sabe, mas a internet, quem manda nela são os Estados Unidos. Todos os dados do mundo inteiro são armazenados nos Estados Unidos e no estado da Califórnia. Nossos dados. E por que não armazenar aqui? Não é? Então, isso a própria presidente já está colocando. E os Estados Unidos, além de conseguir monitorar ilegalmente países e pessoas, porque tem esse controle da internet, ainda ganha muito dinheiro com isso, em detrimento aos outros países, ganha muito dinheiro. Então a CPI ela tem como objetivo principal isso. É claro que nós vamos trabalhar muito para ver até onde nós podemos expandir o conhecimento, porque tudo indica
que essas interceptações não tenham ocorrido somente na transmissão de dados para fora do Brasil, do ponto de vista internacional. Há fortes indícios, indicativos que mostram que há ações no território brasileiro, né, por pessoas, por empresas. Então a gente vai tentar expandir o conhecimento em relação a isso, mas repito, o mais importante é fazer esse diagnóstico e a partir dele dar força ao poder público brasileiro para que desenvolva mais rapidamente alguns projetos importantes. Mas além da sua atuação na CPI, a senhora também é relatora de um projeto de lei que vai beneficiar, são quase 12 mil casas lotéricas em Já todo o país. fui, que maravilha! E olha, eu posso dizer que da importância desse projeto. Fico feliz porque eu posso dizer, eu tenho um carinho profundo por esse projeto que relatei, porque na realidade nós construímos um novo projeto. O projeto é de autoria do deputado Beto Mansur, do PSDB de São Paulo, foi prefeito da cidade de Santos. Nós aprovamos o projeto na Câmara e no Senado eu tive a alegria de relatá-lo. Claro, tinha uns 4 senadores na fila querendo relatar, aí eles próprios foram ao presidente da comissão, senador Gilberg, foram ao presidente do Senado e pediram: olha, nós queremos que a senadora relate, porque ela domina muito o assunto, ela foi quem negociou conosco, com a Caixa Econômica, nós construímos o texto juntos. E na última semana a gente aprovou, então o projeto já está no gabinete da Presidência da República para sancionar, né? Isso é muito importante, tenho certeza que ela vai sancionar. Bom, a senhora faz parte aí da bancada do Estado do Amazonas e, como não poderia deixar de ser, trata também sobre assuntos mais focados para a região amazônica. Sobre o que fala aí essa campanha Amazônia? O que é essa privatização do nome Amazônia que uma empresa está propondo? Na realidade, a gente tem a internet, nós acabamos de falar sobre isso, a internet ela ainda tem a sua gestão, tem a sua governança internacional feita pelos Estados Unidos, né? Foram os Estados Unidos que inventaram esse meio de comunicação e eles se entendem até hoje como os donos disso, só que isso já caiu no domínio popular, no domínio da humanidade. Então, o Brasil, ao lado de todos os outros países do mundo, há muito tempo lutam para que essa governança seja multilateral, como é das telecomunicações. Há um organismo das Nações Unidas que trata da questão das telecomunicações, né? A internet tinha que ser a mesma coisa, mas os Estados Unidos não aceitam. Então, o que acontece? A empresa que manda na internet, uma única no mundo inteiro, é uma empresa americana. Quando ela nasceu, era uma empresa com fins lucrativos, privada e tudo mais. Aí, o próprio governo tratou de mudar o formato da empresa. Hoje é uma empresa sem fins lucrativos, como se fosse uma organização social, mas é uma empresa. A sede dela fica lá no estado da Califórnia, então por isso que a gente diz que todos os nossos dados vão para lá e qualquer problema de justiça a gente tem que responder perante a justiça americana, não é? O Brasil, como outros países, já vem se insurgindo contra isso. No STJ tem vários processos já contra a Google, mas o Google não reconhece. O Google só reconhece, por exemplo, a justiça americana, que segundo no contrato dele está lá escrito, quem entra ali se sujeita à justiça americana. Mas aí o que a justiça brasileira está fazendo? Ela está criminalizando os dirigentes da Google, porque são cidadãos que vivem no Brasil, alguns cidadãos brasileiros, então eles estão sendo penalizados. É uma forma de exatamente, é o caminho que o Brasil exatamente, é o caminho que o Brasil está encontrando, mas a gente tem que resolver esse problema. Então é os Estados Unidos que mandam. O nome da empresa é ICANN. Voltando aí um pouco mais sobre outros assuntos aí do Senado, né? Sobre a política em si. Houve a aprovação aí da mini-reforma no Senado Federal e a senhora defende aí uma inclusão maior das mulheres no cenário político. Qual a importância disso? Muita, toda. Eu pergunto para você e para quem está nos ouvindo, será que a gente pode considerar democrático um país onde mais da metade dos eleitores, que são as mulheres, só ocuparem só 10% das cadeiras no parlamento? Será que a democracia está completa? Ou há uma dívida democrática em relação à participação das mulheres? Obviamente que há. Aí os homens aqui no Brasil, principalmente aqueles que fazem política, aqueles que dominam os partidos políticos, dizem o seguinte: mas as mulheres brasileiras não gostam da política. É muito difícil a gente arrumar mulher candidata. Eles dizem, nós vamos atrás e elas não querem. Aí eu respondo com o seguinte: mas pera lá, será que as argentinas, as paraguaias,
As colombianas, as bolivianas, as cubanas, as francesas, as alemães, elas têm aptidão. Nós não temos nenhuma. Claro que não, é porque a lei exclui a mulher da participação política. Nós no Brasil não somos mais a dona de casa, só a mãe, a que cuida do marido, não. A gente trabalha fora para ajudar o sustento da família. Aliás, 38% das famílias são gerenciadas e dirigidas por mulheres, chefiadas por mulheres, né? Elas que sustentam sozinhas. Então nós estamos numa campanha com toda a bancada feminina, cujo tema é Mais Mulher na Política, Mulher, Tome Partido. Agora, qual seria o caminho? Então, Mulher, Tome Partido. Daqui até o dia 5, a gente está chamando as mulheres a se filiarem a um partido político. Agora, isso tudo é paliativo. Sabe qual é o caminho para resolver? Fazer no Brasil o que outros países fizeram. O que outros países fizeram? Uma reforma política, mudança na lei, que através dessa mudança na lei reforça a política afirmativa e a mulher aí passa a ter espaço. Então, países como a Argentina pularam de 8% para 35% da participação feminina. Por quê? Porque lá o sistema eleitoral é o seguinte, lista feita pelo partido, fechada. Então, as pessoas votam no partido, aqui votam no candidato. Porque nós temos lista, mas a lista é aberta, lá fechada. E aí a obrigatoriedade de intercalar um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Porque se fizer só a lista, vai deixar a mulher lá embaixo e não resolve. E eu aprovei nessa mini reforma eleitoral, uma emenda, foi aprovada no Senado, espero que a Câmara vote essa semana para poder ter validade já no ano que vem, de que nos anos eleitorais, no primeiro semestre, que ainda não começou a campanha, de março até junho, o próprio Tribunal Superior Eleitoral faça uma campanha, uma publicidade, uma propaganda em rádio e televisão, todos os canais, mostrando que a mulher tem que estar presente na política, falando que a nossa lei exige um mínimo de 30% de mulheres e que isso tem que ser cumprido, criando as condições políticas para o Brasil fazer essa reforma política. Ou seja, buscar a legislação e a comunicação para mudar um comportamento, não é? Exato. Muito obrigado, senadora, pela entrevista. E aguardamos a senhora outras vezes aqui no Portal A Crítica. E você, internauta, continue acessando www.portalacritica.com.br.